E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Tudo jóia com vocês aí, com a família, todo mundo. Louvado seja Deus. Tudo bem? Maravilha. Quem está falando aqui é Pastor Carlinhos Oliveira. Vamos aqui fazer mais um vídeo hoje, como sempre, com temas aí que tem deixado aí muita gente, pensativa, mas o que é mais importante, conhecendo mais sobre as Escrituras Sagradas. E hoje eu quero falar lá no Novo Testamento, lá no começo, no livro de Gênesis, que todos nós conhecemos, E também é uma dúvida de muitas pessoas, Com quem Caim se casou? Você já parou para pensar nisso aí? Muitas pessoas têm dúvida, como eu tinha dúvida lá. Eu fiz um esboço aqui bacana para falar assim, com quem Caim se casou? Legal? Então eu peço para você que, se você não é assinante do meu canal, assine aí meu canal, PR Carlinhos Oliveira, deixe seu like e, como sempre eu digo, meus amigos, compartilhe esse vídeo aí e leve o evangelho do reino adiante, que isso aí também é uma maneira de você evangelizar e fazer com que as pessoas conheçam mais sobre as Escrituras Sagradas e sobre as histórias bíblicas. Beleza? Vamos lá? Estão comigo? Beleza? Vamos lá, meus irmãos. E é isso daí. Hoje nós vamos falar sobre assuntos extremamente importantes, que é com quem Caim se casou. Então eu vou falar com mais propriedade aqui, com grande embasamento bíblico também. Tá bom, meus irmãos? Então abra a sua Bíblia, abre o coração. Se você tiver aprendido errado, Deus vai iluminar seu entendimento agora para que você aprenda. A questão é o seguinte, meus amigos. As pessoas pegam aquele verso que está em Gênesis 4, o verso 16 e 17, Gênesis capítulo 4, verso 16 e 17, seria bom você até anotar as referências bíblicas para você acompanhar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, o verso diz: E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, etc. Vamos lá, pessoal. Caim conheceu sua mulher, certo? Mas como assim? A pergunta que fica no ar, irmão, é o seguinte: mas se só haviam Adão, Caim, Eva e Abel, e os seus dois filhos, Caim mata Abel, certo? Então como que ele foi para a terra de Nod e conheceu uma mulher? Que mulher era essa? De onde que ela é? Então surgem muitas hipóteses, muitas dúvidas, sugestões, pessoal? Para não falar que são heresias, que vão causar danos terríveis, Então vamos lá, uma dessas hipóteses, irmãos, vamos chamar assim, é que essa mulher fosse uma estrangeira de outra raça, talvez filhos que Adão e Eva tivessem no jardim, mas nós vamos ver que isso é impossível, beleza? E improvável e biblicamente incorreto dizer, gente, que eles tiveram filhos lá no jardim, e eu vou explicar o porquê. É bem possível, meus pessoal, que Eva tenha ficado grávida ainda no jardim, porém, ela só veio conceber fora do jardim. Certo? Eu vou explicar aqui para vocês entenderem o porquê. Vamos lá. A questão é o seguinte, meus amigos. Essa mulher de Caim, ela nem foi estrangeira, como sentido de outra raça, Uma raça antes da queda, E também ela não era, uma mulher nascida do Éden. A questão é essa. Ela não era diferente do ser humano, certo? E ela não é nascida lá no Éden. Por quê, pessoal? Vamos ao primeiro verso para você compreender. Olha só. Atos capítulo 17, 26, o apóstolo Paulo, meus queridos, ele vai falar para nós, não só esse verso, ou vários outros que vêm na sequência, ele vai esclarecer de uma maneira totalmente grandiosa e mais aberta, João também, ele vai explicando sobre esses detalhes. Vamos lá, Atos 17, 26, fala assim, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação. O apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, que de um só sangue, Deus fez toda uma geração dos homens, certo? Ou seja, não tem possibilidade alguma dessa mulher ser de sangue diferente de Caim ou ser de outra raça, beleza? Que não seja uma raça humana proveniente de Adão e Eva. Já começa por aí, tudo bem? Vocês estão comigo? Legal. Então, além dele falar isso, nós precisamos entender um conceito teológico também. Existe uma teoria do poligeísmo, que vários casais foram criados no início do mundo.
Essa teoria é uma heresia, tá, pessoal? É claro, por isso que eu vou explicar aqui para vocês, né? Que só existe uma doutrina bíblica chamada monogenismo. O monogenismo diz que Deus criou apenas um casal, que é Adão e Eva, e toda a humanidade descendente deles. Beleza? Como que a gente prova isso? Primeiro, que ela não foi nascida no Éden, ela não era de raça diferente, era uma descendente de Adão e Eva, certo, meus amigos? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos ou demitidos, afastados estão da glória de Deus. Né? Mas como assim todos pecaram? Ele vai explicar na mesma carta, olha só. Romanos 6:23, todos pecaram. Aqui no Romanos 6:23 ele fala que porque o salário do pecado, se todos pecaram, o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, se essa mulher fosse de uma raça diferente, a raça humana, ela não deveria morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Ok, meus amigos? Estão comigo? Então o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:12, irmãos, ele vai dizer, portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem era esse? Adão. Certo? E pelo pecado, a morte, olha a consequência. Salário do pecado, morte, beleza? Por causa de um homem, entra o pecado no mundo. Por causa do pecado, entra a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E por isso que todos pecaram. Se você admitir, irmãos, a hipótese absurda e herética que havia ali pessoas antes da queda, isso significa que essas pessoas não continham pecado original. Então isso não tem procedência bíblica, porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e por causa dele entra a morte, e por causa disso é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tamo junto? Primeiro aos Coríntios, irmãos, capítulo 15, verso 21 e 22, o apóstolo Paulo vai explicar totalmente, novamente, algo fundamental. Porque assim como a morte veio por um só homem, que é esse Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo, o verbo que se fez carne, João 1, certo? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados ou ressuscitarão em Cristo. Certo, meus amigos? Então você já tem um princípio bíblico aqui, bem claro. Primeiro, todas as pessoas descendem de Adão. Todas as pessoas recebem a morte como punição, porque o salário do pecado foi a morte, punição pelo pecado, lá de Adão, certo, meus amigos? Que é representante maior de toda a humanidade. Então todas as pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, receberão, porém, um só homem, Cristo, que foi o último Adão, que é assim que ele é chamado, receberam a ressurreição, que é a vida eterna. Tamo junto? Então essa ideia, meus amigos, que Caim casou-se com uma pessoa dispersa, diferente, ou uma raça pré-queda, não, isso não procede não, beleza? Que as escrituras não ensinam isso daí, certo? Porque senão ela não teria passado pela morte, uma vez que não teria pecado, porque o salário do pecado, novamente vou ser redundante, é a morte, certo? Para você entender claramente, Caim se casou com uma parente. Isso é simples, meus irmãos, é simples da gente compreender. Gênesis capítulo 1, lá no verso 27 e no verso 28, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, primeiro mandamento que Deus deu para esse lindo casal, frutificai e multiplicai-vos, enche a terra, ou seja, vão fazer filhos. A tarefa de vocês é isso, vão multiplicar essa terra, vão fazer com que a terra, a parte deles era encher, povoar ali a terra com pessoas. Então, tendo esse primeiro mandamento, é óbvio, meus irmãos, que eles vão obedecer esse mandamento, né? E aí rapidamente Eva fica grávida. Por quê? Porque ela estava na plenitude da fertilidade. Adão e Eva viveram muitos anos, meus irmãos. Para você ter uma ideia, Adão viveu 930 anos. Está na sua Bíblia. Então, quantos meninos, quantos filhos e filhas que Adão produziu ao longo dessa toda a sua vida? Uma vida que eles eram bem mais robustos, né, do que depois, do que o pecado vai degradando ali as pessoas. Certo, meus irmãos? Estão comigo? Gênesis capítulo 4, verso 1 diz o seguinte, olha só.
e conheceu Adão a Eva. Não foi a serpente que conheceu a Eva. Tá entendendo? Olha só para vocês entenderem. Você entendeu? Então olha só, olha lá, vou de novo. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. A Bíblia deixa bem claro, houve uma relação sexual com Adão e Eva, né, entre Adão e Eva, né, ela concebeu de Adão e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. A palavra Senhor ali, irmãos, tem sido divulgado aí, cada um tem uma teologia que fala que, alguns falam que a palavra ali é Baal, então começa a criar uma confusão herética na mente das pessoas, porque fala que Baal é uma confusão terrível. O texto ali diz, Yud-He-Vav-He, que seria Jeová, Javé, enfim, para esse mesmo tetagrama, né? Que eu não quero entrar nesse contexto. Alcancei de Deus um homem. Qual é a questão toda aqui, meus irmãos? Eles querem dizer que Eva teve de Baal um filho, isso é um absurdo, né? Isso é uma heresia muito grande, né? E tem pessoas que estão falando isso aí, tá? Lá está escrito, Yud-He-Vav-He, alcancei de Deus um homem. Essa, pessoal, é uma exclamação. Alcancei do Senhor um homem. Muito bem, ela poderia ter tido várias meninas. Por quê? Porque não se conta genealogia a partir das mulheres, meus irmãos. Cabeças de genealogia são sempre de homens. Genealogias são sempre contadas a partir de homens. Por isso, meus irmãos, ela faz uma exclamação, o Adão, né? Enfim, quem faz essa exclamação entre os dois? Que Eva está dizendo, alcancei do Senhor o homem, porque toda a vida vem do Senhor. Então ela está exclamando, alcancei do Senhor o homem. Por quê? Provavelmente é porque ela tinha tido meninas também, agora ela tem um menino. Então ela está falando sobre isso. Uma dessas meninas, né, pode ser futuramente a mulher de Caim, óbvio. No verso 25, irmãos, para você ter uma ideia, depois que Caim mata Abel, olha só, e tornou Adão a conhecer sua mulher. De novo, mais uma vez. A mesma expressão em Gênesis 4:1 é Gênesis 4:25. Tornou Adão conhecer a sua mulher. E ela deu à luz a um filho e chamou seu nome Sete. Vocês estão comigo? Porque disse ela, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Certo, meus irmãos? Estão comigo? Vamos lá? Uma das questões, irmãos, que tem causado polêmica é o seguinte. Levítico capítulo 20, verso 17 diz, e quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe, e ver a nudez dela, e ela sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo, descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Era uma pena de morte, certo? Isso daí, irmão, é questão do fato de filho, né, do incesto, certo? Irmãos causando com irmãos. Bem, mas a lei só vai acontecer lá na frente, irmãos. Aí eu aconselho você procurar, né, um pouco mais sobre referente isso daí, as leis lá de Levíticos, né, que tem, porque a Bíblia fala sobre as leis, mas isso daí nós estamos falando lá da queda. Antes de existir a lei mosaica, porque a lei já existia lá no firmamento com Deus e junto com Adão e Eva já teria uma lei para não comer do fruto proibido. Ali já tem. Então vamos lá. Com quem que esses filhos vão se casar e multiplicar? Automaticamente com as suas irmãs, com as suas primas, depois etc, suas tias, enfim, começa a se povoar. Então não deixa de ter coerência o que eu estou dizendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Como que é interessante você buscar conhecimento, você conhecer mais das Escrituras Sagradas, para não ficar com dúvidas. Entendeu? Voltando lá, Gênesis 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse, alcancei do Senhor o homem. Essa exclamação, irmãos, ela tem que ser algo que chama a nossa atenção, certo? Veja bem, vamos lá. Só para nós termos uma noção aqui de quantas pessoas poderiam ter no mundo. O povo de Israel entra de 70 a 75 pessoas no Egito e quando saem, eles saem com uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Olha só, era 600 homens, sem contar as mulheres. Então, se cada homem tivesse uma mulher, poderia ter duas ou mais lá naquela época. Então, se tivesse só uma mulher, meus irmãos, seria homens e mulheres
seria 1.200.000 pessoas, só que tem crianças, tem filhos, então esse torno de 2 milhões de pessoas saindo do Egito, uma grande multidão saindo do Egito lá, descendentes de Jacó. Tá? Eles estavam numa condição totalmente diversa, meus irmãos. Eles estavam sendo escravizados, perseguidos, mortos e multiplicaram desse jeito. Agora imagina Adão, que viveu 930 anos. Gênesis capítulo 5, verso 3 ao 5. Algumas pessoas falam o seguinte, irmãos, pastor, por que não existe genealogia de Caim? Existe. No capítulo 4 fala que Caim nasceu de Adão e fala dos seus filhos. Inclusive um dos filhos dele, chamado de Enoque, não é o mesmo Enoque que foi transladado, esse é descendente de Sete. Mas Gênesis 5, verso 3 ao 5. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe pôs o nome de Sete. Esse já é o terceiro filho homem narrado nas Escrituras. E por que não se narraram meninas, irmãos? Porque não narra em genealogia de novo o nome de mulheres, a não ser que elas tenham uma importância para ser mãe de um homem importante, principalmente relacionado ao Messias, certo, gente? Tem que entender isso daí. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filho e filhas. Adão e Eva geram filho e filhas. Então foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos. Imagina, meus amigos, viver 930 anos, tendo o mandamento, crescer e multiplicar sobre a terra, enche a terra de gente. E aí? É uma dificuldade, não há dificuldade alguma que Caim encontre uma esposa no meio dessa multidão, que foi proliferando, foram crescendo, vai multiplicação muito gigantesca, porque dois fazem um filho, filhos vão se multiplicando, vão crescendo. A grandeza disso, meus queridos, não dá nem para a gente calcular. Vocês estão entendendo? Gênesis capítulo 5, verso 6, que é a continuação, até o verso 8, fala de Sete. Sete viveu 105 anos. A partir de 5 anos, ele gera a Enos. Pode ser que Sete tivesse várias filhas antes? Pode, mas o primeiro filho é a partir dos 105 anos. E viveu Sete, depois que virou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos. Percebe, meus irmãos, que Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas, mas por que citou apenas Sete? Porque ele é importante na genealogia que aponta para o Messias, meus irmãos. Sete, ele teve vários filhos e filhas, mas por que apontou Enos? Porque Enos é importante na genealogia que aponta para a chegada de quem? De Noé, que aponta para o Messias. Beleza? Então as genealogias, meus irmãos, elas são importantes até Jesus. A partir daí não tem muito se fala mais nisso. Então Paulo não fala para discutir sobre a genealogia lá na frente, porque hoje nós não temos mais nenhuma ligação contra carne e sangue. Não é o que leva a pessoa a estar mais próxima de Deus. Certo, meus irmãos? Estão entendendo? Compreendendo? Vocês estão comigo? Então foram todos os dias de Sete, 912 anos. Nós estamos falando da segunda geração, Adão e Sete. Adão vive 930 anos, certo, meus irmãos? O seu filho Sete vive 912. É ano para danar, meus irmãos, sendo que ambos tinham sobre si o mandamento de crescer e se multiplicar. Isso é muito importante que fique frisado na sua mente, porque mais sobrava no mundo é homem e mulheres. Vocês estão entendendo? Vamos lá, pessoal. Sobre a questão agora de Caim ter sido filho da serpente, Gênesis 4, verso 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu dele, obviamente, e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor o homem. A exclamação não é Deus que engravidou Eva, ou que foi um suposto Baal que está inventando colocá-lo. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Ou que foi a serpente que deu. Não. Conheceu Adão a Eva. Muita gente quer distorcer o texto, que eu vou tentar explicar para você o texto João, 1 João, é que não consegue enxergar. Aí eu vou dizer para você mais explícito, irmãos, para que nós possamos entender, porque infelizmente muitas pessoas têm distorcido, têm distorcido as escrituras sagradas. Aí fica uma confusão teológica na cabeça aí dá uma confusão. Por isso que eu faço esses vídeos aqui, bem explicado, e bem simples de você entender,
né, esse vídeo aqui que eu estou fazendo aqui para vocês, que de uma vez por todas você já vai saber aí esse motivo. Então, qual que é a base que as pessoas usam, irmãos? Tem usado para disseminar essa heresia absurda, né, de que Caim fosse filho da serpente, né? Embora que a Bíblia está dizendo que a Bíblia fala que é de Adão e Eva, tá ok? Os caras distorcem as escrituras a partir do texto de 1 João, né, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 10 ao 12. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja bem, nisto o quê? Ele vai explicar, certo? Qualquer que não pratica justiça, qualquer pessoa, independente da raça, independente de qualquer coisa, qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? É do inimigo, beleza? Então as pessoas querem dizer que existem duas raças paralelas: filhos na carne de Caim e filhos de Sete. Esses seriam filhos de Deus e os filhos do diabo são descendentes de Caim. Isso é um absurdo, irmãos. O que ele está dizendo aqui dos filhos do diabo são espirituais. Lembrando que Noé é descendente de Sete, certo? Vamos quebrar mais uma heresia aqui. Noé é descendente de Sete e morre todas as pessoas, só sobrando Noé, seus filhos, enfim. Mas outro fala: ah, pastor, eu li um livro apócrifo que a mulher dos filhos de Noé, uma das mulheres, ela era descendente de Caim. Descendência é contada a partir dos homens. A Bíblia não diz isso. Então é claro que Noé, sendo justo, ele casaria com pessoas como foi prática de Abraão. E dos patriarcas era isso também. Então Deus que estabelece isso para Israel. Se Noé é um homem justo que achou graça aos olhos do Senhor, certamente ele não casou com uma mulher da descendência de Caim, que era corrompida. Agora, irmãos, veja bem. Mesmo que, vamos lá, abrir uma possibilidade aqui. Ah, mas um dos filhos de Noé casou-se com uma mulher da família de Caim. A descendência não é contada pela mulher, gente. De novo, está logo excluído completamente essa hipótese que é totalmente herege, que depois do dilúvio continua a genealogia de Caim, porque genealogia se conta a partir dos homens. Frisa bem. Então é por isso que Ruth, sendo moabita, casa-se com Boaz, e entre a genealogia de Cristo a partir de Boaz e não de Ruth. A genealogia é a partir dos homens. Só para quebrar mais uma paradigma aí dessa heresia que tem confundido a mente de muitas pessoas, beleza? Vamos continuar aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus. 1 João 3, 10 a 12. E os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então ele é de quem? Do diabo, beleza? Então, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos. Essa é a mensagem. Ame uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno. Tá vendo? Muitos vão falar: ele era do maligno. É porque o maligno era a serpente que teve relações com Eva. Olha que loucura. Começa um monte de abobrinha, irmão. Não é? E matou o seu irmão. Tá aqui. Quem não ama o seu irmão não é de Deus. É do diabo. Ele amou seu irmão? Não. Ele matou seu irmão. Então ele é de quem? Do diabo. Não que ele é gerado pelo diabo na carne, gente. Mas ele foi adotado por Satanás no espírito, meus queridos. Espiritualmente, ele não era, não se submeteu a Deus, né? O bem e o mal está diante de você. Você está com o rosto entristecido. Vai lá, opta por fazer o bem. E ele fez o quê? Ele fez o mal. Então Deus convida ele para ser filho de Deus. Mas ele quis obedecer o quê? A carne. Então quem segue a carne é filho de quem? Da carne. Paulo fala aos Romanos isso daí. Então Caim era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más. E a do seu irmão eram boas, eram justas. 1 João 3,15, no mesmo capítulo, fala assim, ó: qualquer que odeia, qualquer pessoa que odeia o seu irmão é homicida. Quem é homicida? Satanás, o inimigo. Mas qualquer que odeia o seu irmão é filho de quem? De Deus? É homicida. É do diabo. É a Bíblia que está dizendo. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Forte isso aí, né, irmãos? João capítulo 8, verso 44, Jesus está conversando com um grupo de judeus lá, pessoal. E eles começaram a se exaltar, dizendo... Lê para o
completo. Lá do verso 32 você vai ver a conclusão do verso 44, que esses judeus, irmãos, eles estavam se gloriando na carne. Os caras somos filhos de Abraão. Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão me amou. Eu sei que vocês são filhos de Abraão na carne, mas no espírito vocês não são nada disso. Vocês não seguem a fé de Abraão. Então ele já tira a descendência de Abraão espiritual daqueles judeus ali. Pronto. E eles apelam para Deus. Não, nós temos Deus que é o nosso Pai. Jesus fala, se Deus fosse o vosso Pai, João capítulo 8, 32 a 44. Jesus falando, certo? Se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Mas por que vocês me odeiam? Porque vocês querem fazer a vontade do seu Pai. No verso 44 de João, Evangelho de João, capítulo 8, 44, Jesus diz aos judeus, vocês tendes por pai ao diabo, seu pai é o diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, o diabo, o pai de vocês, foi homicida desde o princípio. Tá vendo por que ele fez a ligação de Caim ser filho do diabo? Porque ele foi homicida e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando ele fala que ele é pai da mentira, ele teve relação com alguém para gerar alguém chamada mentira? Não. A paternidade é espiritualmente, meus irmãos. A paternidade é uma prática, né, que é a prática da fé. Voltando lá, 1 João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. Ou seja, a palavra aqui está dizendo, quem vive na prática do pecado, irmãos, né, pecando direto, pecando, fazendo tudo, né, fora dos preceitos de Deus, quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, ele não para de pecar, ele não se arrepende, ele não busca santidade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Está entendendo? Peraí. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, enquanto você pecava, você era filho do diabo? Não. Como Caim? Não porque você tem descendência na carne dos filhos de Caim, mas porque você estava tendo as mesmas práticas de Caim. Porque lá no livro de Efésios, capítulo 6, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade e dominadores. Nós somos pecadores? Somos pecadores. É óbvio que nós somos pecadores, mas nós temos que a cada dia lutar contra o pecado. E nós só lutamos contra o pecado quando nós temos uma vida com Deus, ou tentamos ter a nossa vida cumprindo os mandamentos de Deus. Para que nós lutarmos contra o pecado, nós temos que primeiramente deixar Salmo 37, verso número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, entendeu? Para que nós possamos literalmente sair de todas aquelas práticas pecaminosas que nós fazíamos. Por exemplo, vou dar uns exemplos para aqueles que estão na droga, na mentira, na prostituição, na agressão, na lascívia, enfim. Nós saímos daqueles pecados que nós acostumávamos fazer e achávamos que era legal, e quando nós descemos as águas do santo batismo, nós se batizamos, eis que um novo homem ou uma nova mulher surge no cenário, para que nós não venhamos mais praticar essas velhas obras que nós fazíamos lá atrás. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, olha só para vocês terem uma noção. Então, mas quem são os filhos de Deus? Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14 diz assim, porque todos os que são guiados, nem todo mundo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não são guiados pela carne. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E quem não é guiado pelo Espírito de Deus? E aí? Quem não é guiado pelo Espírito de Deus? Quem está os guiando? É uma dura realidade, mas eu tenho que te falar isso, irmãos. Se não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, está sendo guiado pelo Espírito maligno, pelo Espírito das trevas. Então faça uma reflexão aí agora e responde para você mesmo. Quem é que está guiando a sua vida? É o Espírito de Deus ou o Espírito maligno? Porque se é o Espírito de Deus, você vai andar nas suas condutas, você vai literalmente andar nos seus mandamentos. Se você está fazendo tudo fora dos preceitos de Deus, quem está guiando a sua vida? Como um dia lá atrás me guiou? O inimigo.
ou que tenta a todo momento, que nem diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso número 8, que o diabo ele anda ao nosso derredor, querendo arrebentar com a nossa vida. Então faça uma autorreflexão, irmão. Se você não está seguindo os mandamentos de Deus, você não está seguindo os mandamentos do inimigo, certo? Tá entendendo? Então, mas isso que eu quero trazer aqui, Romanos capítulo 8, verso 14, para concluir aqui, esse aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, você é guiado hoje porque você conheceu a Cristo, entregou sua vida, arrependeu dos seus pecados. Antes você não era filho de Deus, era uma criatura. Portanto, ide e pregai a toda criatura. Quando essa criatura crê, ela se torna filho de Deus, irmãos. Tá entendendo vocês? Então que vocês possam fazer uma reflexão, literalmente, de quem é que está guiando a sua vida. Quem está guiando? Ah, mas aí você vai falar, puxa, não chegou o meu momento ainda, irmão. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer agora mesmo. Você não sabe. Mas eu vou falar algo aqui interessante, que isso aqui, se eu fosse você, de tudo que eu estou falando aqui, que você, eu tenho certeza que você tem anotado, mas eu quero que você anote isso daí e você vai ver que coisa linda que eu vou te falar, irmãos. Eu vou falar algo maravilhoso para você, para a gente terminar. Irmãos, quando a gente pega os nomes bíblicos, todos os nomes têm significado. Todos os nomes têm significado. Inclusive hoje, quando uma mulher está grávida, o que ela faz? Quando ela não tem o nome, ou ela está pensando no nome, ela compra um livro de nomes e vai ali pesquisar quais são o significado dos nomes. Não é verdade? Eu creio que você fez isso com seus filhos. Eu creio que muitos que estão assistindo fez isso com seus filhos. Eu também fiz isso com as minhas filhas, junto com a minha esposa. Tá entendendo? O nome, ele tem uma singularidade muito grande. Ninguém coloca o nome do seu filho de Adolf Hitler, de Lúcifer, de Stalin. Ninguém coloca. Mas os nomes bíblicos, todos eles têm um significado. E olha só o que eu vou falar. Eu vou falar aqui os 10 filhos de Adão. Vou falar os seus nomes e os seus significados. E você vai ver que através do nome dos filhos de Adão, já era o plano que Deus já tinha estipulado pelo mundo? Vamos lá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Certo? Esses foram os 10 ali, filhos ali de Adão. Adão significa o homem. Sete significa posto no lugar de. Enos significa Éden caiu. Cainã significa lamentou-se. O quinto filho de Adão, chamado Malalael, significa bendito Deus. O sexto filho, chamado Jered, significa descerá. Enoque significa ensinará, obediência e disciplina. O oitavo filho de Adão significa, o nome é Matusalém, significa sua morte trará. O nono filho de Adão significa Lameque, que significa poder. E o 10º filho, que significa Noé, que significa consolo, descanso, paz e bem-estar. Agora eu vou unir todos os significados dos nomes dos 10 filhos. Olha o que vai acontecer. O homem posto no lugar de. Éden caiu, lamentou-se, bendito Deus descerá. Ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, descanso, paz e bem-estar. Uau! Lindo, né, irmãos? Lindos isso daí. Se eu fosse você, eu anotava na capa da sua Bíblia o nome dos 10 filhos de Noé. O seu significado já era o plano que Deus teria para o mundo. Sensacional isso, né, irmãos? E assim eu quero encerrar esse vídeo aqui, meus irmãos. Quero encerrar esse vídeo e te agradecer, né? E falar para você, compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo nos grupos de estudo, para os seus amigos, para os seus colegas, para os pastores, seus amigos. Isso é uma maneira de você evangelizar, de você fazer com que o evangelho vá adiante. Porque, irmãos, esse é o nosso chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Criador estejam no coração de cada um de vocês. Que a doce consolações do Santo Espírito esteja hoje e sempre. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Obrigado. Tamo junto.